Olá! Hoje nós vamos estar falando sobre 3 casos de transtorno bipolar. Você que tem sofrido com isso, fique até o final do vídeo, para você saber quais tipos de transtornos. O que é transtorno bipolar? O transtorno bipolar é uma condição de saúde mental marcada por mudanças extremas de humor. Os principais sintomas incluem episódios de mania, ou um humor extremamente elevado, episódios de depressão ou mau humor. Termos mais antigos para transtorno bipolar incluem depressão maníaca e doença bipolar. O transtorno bipolar não é uma condição rara. Na verdade, o Instituto Nacional de Saúde Mental diz que 2,8% dos adultos dos Estados Unidos, ou cerca de 5 milhões de pessoas, têm um diagnóstico de transtorno bipolar. Embora o transtorno bipolar não tenha cura, muitos tratamentos eficazes estão disponíveis. Essas opções de tratamento podem ajudá-lo a aprender a gerenciar episódios de humor, o que pode melhorar não apenas seus sintomas, mas também sua qualidade de vida geral. Existem 3 tipos principais de transtorno bipolar: bipolar 1, bipolar 2 e ciclotimia. Bipolar 1. Bipolar 1 é definido pelo aparecimento de pelo menos um episódio maníaco. Você pode experimentar episódios hipomaníacos, que são menos graves do que episódios maníacos, ou episódios depressivos maiores antes e depois do episódio maníaco. Este tipo de transtorno bipolar afeta igualmente pessoas de todos os sexos. Bipolar 2. Pessoas com bipolar 2 experimentam um episódio depressivo maior que dura pelo menos 2 semanas. Eles também têm pelo menos um episódio hipomaníaco que dura cerca de 4 dias. Esse tipo de transtorno bipolar pode ser mais comum em mulheres. Ciclotimia. Pessoas com ciclotimia têm episódios de hipomania e depressão. Esses episódios envolvem sintomas mais curtos e menos graves do que a mania e a depressão causadas pelo transtorno bipolar 1 ou bipolar 2. A maioria das pessoas com essa condição não apresenta sintomas de humor por 1 ou 2 meses de cada vez. Seu médico pode explicar mais sobre que tipo de transtorno bipolar você tem ao discutir seu diagnóstico. Algumas pessoas experimentam sintomas de humor distintos que se assemelham, mas não se alinham com esses 3 tipos. Se for esse o seu caso, você pode obter um diagnóstico de outros transtornos bipolares e relacionados especificados. Transtornos bipolares não especificados e relacionados. Saiba mais sobre os tipos de transtorno bipolar. Sintomas do transtorno bipolar. Para receber um diagnóstico de transtorno bipolar, você deve experimentar pelo menos um período de mania ou hipomania. Ambos envolvem sentimentos de excitação, impulsividade e alta energia, mas a hipomania é considerada menos grave que a mania. Os sintomas de mania podem afetar sua vida cotidiana, levando a problemas no trabalho ou em casa. Os sintomas de hipomania normalmente não. Algumas pessoas com transtorno bipolar também experimentam episódios depressivos maiores ou humores deprimidos. Esses 3 sintomas principais, mania, hipomania e depressão, são as principais características do transtorno bipolar. Diferentes tipos de transtorno bipolar envolvem diferentes combinações desses sintomas. Sintomas bipolares 1. Um diagnóstico de transtorno bipolar e requer pelo menos um episódio de mania que dura pelo menos uma semana. Sintomas que afetam a função diária. Sintomas que não estão relacionados a outra condição médica ou de saúde mental ou uso de substâncias. Você também pode experimentar sintomas de psicose, ou mania e depressão, conhecidas como características mistas. Esses sintomas podem ter mais impacto em sua vida. Se você os tiver, vale a pena procurar suporte profissional o mais rápido possível, mais sobre isso mais tarde. Embora você não precise experimentar episódios de hipomania ou depressão para receber um diagnóstico de bipolar 1, muitas pessoas com bipolar 1 relatam esses sintomas. Sintomas bipolares 2. Um diagnóstico de bipolar 2 requer pelo menos um episódio de hipomania que dura 4 dias ou mais e envolve 3 ou mais sintomas de hipomania. Alterações de humor e funções habituais relacionadas à hipomania que outras pessoas podem notar, embora possam não afetar necessariamente sua vida diária.
Pelo menos um episódio de depressão maior que dura 2 semanas ou mais. Pelo menos um episódio de depressão maior, envolvendo 5 ou mais sintomas-chave de depressão que têm um impacto significativo no seu dia a dia. Sintomas que não estão relacionados a outra condição médica ou de saúde mental ou uso de substâncias. Bipolar 2 também pode envolver sintomas de psicose, mas apenas durante um episódio de depressão. Você também pode experimentar episódios de humor misto, o que significa que você terá sintomas de depressão e hipomania ao mesmo tempo. Com bipolar 2, no entanto, você não experimentará mania. Se você tiver um episódio maníaco, receberá um diagnóstico de bipolar 1. Sintomas de ciclotimia. Um diagnóstico de ciclotimia requer períodos de sintomas hipomaníacos e períodos de sintomas de depressão, intermitentes, mais de 2 anos ou mais, 1 ano para crianças e adolescentes. Sintomas que nunca atendem aos critérios completos para um episódio de hipomania ou depressão. Sintomas que estão presentes por pelo menos metade dos 2 anos e nunca ausentes por mais de 2 meses de cada vez. Sintomas que não estão relacionados a outra condição médica ou de saúde mental ou uso de substâncias. Sintomas que causam sofrimento significativo e afetam a vida diária. Os sintomas de humor flutuante caracterizam a ciclotimia. Esses sintomas podem ser menos graves do que os do bipolar 1 ou 2. Ainda assim, eles tendem a durar mais tempo, então você geralmente terá menos tempo quando não apresentar sintomas. A hipomania pode não ter um grande impacto em sua vida diária. A depressão, por outro lado, geralmente leva a um sofrimento mais sério e afeta a função do dia a dia, mesmo que seus sintomas não se qualifiquem para um episódio depressivo maior. Se você tiver sintomas suficientes para atender aos critérios para um episódio hipomaníaco ou depressivo, seu diagnóstico provavelmente mudará para outro tipo de transtorno bipolar ou depressão maior, dependendo dos seus sintomas. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like para que esse vídeo possa estar chegando